No dia 16 de maio de 2023, a Petrobras anunciou o fim da sua política de paridade de preço de importação, o PPI, e apresentou uma nova política de preços para a empresa. E isso já provocou uma reação no mercado, com as ações da Petrobras subindo e fechando o dia do anúncio com uma alta de 2,5%. E como vai funcionar essa política de preços e quais serão os seus possíveis impactos? É isso que você saberá nesse vídeo. Essa mudança na política de preços da Petrobras já era esperada, porque isso era uma promessa do governo Lula desde antes da eleição. E após o final do segundo turno, se analisarmos o desempenho das ações da Petrobras, vemos que ela caiu bastante, descontando o pagamento de dividendos de R$ 12,9 por ação. Mas, sem descontar esse pagamento de dividendos, seriam quase 30% de queda, desde o início do mês de novembro até agora. Muito por conta da incerteza que essa possível mudança traria para os acionistas da empresa. Porque, até então, as pessoas não tinham como saber qual seria o parâmetro para fixar o preço dos combustíveis. Inclusive, após o anúncio da mudança, a reação do mercado surpreendeu muitas pessoas. Muita gente questionou, mas se acabou a política de preço de paridade de importação, não era para o preço da ação cair? Mas a realidade é que no dia do anúncio das mudanças, as ações preferenciais da Petrobras chegaram a subir 4% e fecharam o pregão com uma alta de 2,49%. Sendo que a empresa anunciou que vai vender o que ela já vende agora, mas por preços mais baixos. Logo após a notícia da mudança da política de preços, foi anunciada uma redução na gasolina nas refinarias da estatal, de 40 centavos por litro. Seriam então 12,6% de queda no preço. Já no diesel, houve 12,8% de queda, ou também 44 centavos por litro. E quanto ao gás de cozinha, o preço também irá cair, cerca de 21,3%, ou R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. E geralmente, quando uma empresa anuncia que vai vender algo por um preço mais baixo, abrindo mão da lucratividade, a reação esperada é que as ações caiam. Então, o primeiro ponto desse vídeo é: por que as ações da Petrobras subiram após o anúncio do fim da política de paridade do preço de importação? E a explicação para isso é que basicamente o mercado antecipa tudo. A expectativa para essa nova política de preços da Petrobras era muito negativa, porque havia uma grande incerteza, e quando essa política veio, as pessoas olharam e pensaram: não é tão ruim quanto eu achei que seria. E assim, a incerteza sumiu e as pessoas voltaram a comprar as ações e a cotação subiu. E essa subida na cotação das ações aconteceu mesmo com a mudança na política de preços ter deixado em aberto o que pode vir a acontecer na hora de estabelecer os preços para a Petrobras. E antes de falar dessa parte, de pensar nos impactos dessa política de preços e o que pode vir a acontecer com a gasolina, o diesel e com a Petrobras em si, vale a pena pensar o porquê de o governo ter demorado tanto para realizar a mudança da política de preços durante tanto tempo após o início do mandato, já que era algo que eles poderiam ter feito logo no começo de 2023. Se a gente presta atenção no que está acontecendo nesse mandato do Lula, vemos que o governo dele não está sendo tão fácil. Inclusive, recentemente saiu uma matéria dizendo que Lula estaria triste, porque não estaria conseguindo governar da maneira que ele quer. E ao analisarmos o que tem acontecido nesse começo de mandato, vemos que houve uma tentativa de alterar o marco do saneamento, que acabou sendo derrubada na Câmara. Temos também a CPMI do dia 8 de janeiro, que o governo atual não queria implantar, e mesmo assim está em andamento. E a postura atual do governo sobre essa questão é assumir o comando dessa CPMI. E temos também a votação da PL das fake news, que acabou sendo adiada, o que foi uma derrota grande para o governo do Lula. Então, diante dessas derrotas, da dificuldade de governar e de uma queda de popularidade, é natural que o governo tente conseguir aumentar sua popularidade de alguma forma. E nada mais popular do que você diminuir os preços dos combustíveis. Sabemos disso porque até o governo Bolsonaro fez o mesmo no final de 2022. Entretanto, se a gente der uma olhada no site da Abicom,
a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a gente vê que eles colocam sempre a defasagem que existe entre o preço dos combustíveis aqui no Brasil em relação ao preço internacional. E quando damos uma olhada no preço do combustível, vemos que o preço aqui no Brasil já estava mais alto do que o internacional há um certo tempo. Veja que no dia 16 de maio, a gasolina estava 13% mais alta nos principais polos em comparação ao preço internacional. E nos polos da Petrobras estava 15% mais alta. E se a gente volta um pouco os dias, a gente percebe que essa defasagem já durava um certo tempo, sendo que no mês de abril a gente vê uma gasolina com um preço mais baixo em comparação ao preço internacional. E voltando um pouco mais, vemos que essa mesma tendência continua por semanas. Portanto, ainda que a política de preços da Petrobras não tivesse tido alteração, a gente já deveria ter uma queda dos preços nas próximas semanas, por conta da queda do dólar, que nesse momento está abaixo de R$ 5,00, e também pela queda no preço do petróleo. Olhando no mês de maio, vemos que o petróleo está caindo 6%, e em 30 dias está caindo 12,79%, enquanto isso o dólar permanece estável. Portanto, a partir disso, podemos concluir que o preço dos combustíveis já deveria cair. Então, essa nova política de preços que deveria causar a queda nos preços não faria diferença nesse momento, sendo que a queda deveria acontecer naturalmente com a política de preços anterior. E agora, vamos falar do que deve mudar com essa nova política de preços. No cálculo anterior do PPI, que é o preço por paridade de importação, a Petrobras considerava o valor do petróleo no mercado global, custos logísticos como o fretamento de navios, as taxas portuárias e o uso dos dutos internos para transporte. E essa questão, inclusive, era bem criticada, porque se o petróleo está sendo produzido aqui no Brasil, como vão colocar o preço fixado em uma coisa que vai ser fretada para o nosso país? Mas vale lembrar que o Brasil produz petróleo, mas esse petróleo precisa ser refinado, e a nossa capacidade de refino é bastante baixa. Portanto, o Brasil geralmente exporta esse petróleo bruto, esse petróleo cru, para depois importar aquele que já está refinado. E o que deveria mudar nessa estratégia comercial da Petrobras é o uso de duas referências de mercado. Primeiro, o custo alternativo do cliente, que vai contemplar as principais alternativas de suprimento, seja de fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos, como, por exemplo, do etanol. Considerando o preço do etanol em determinado valor, então esse valor seria considerado para fixar o preço do combustível. E também do valor marginal, que, segundo a Petrobras, é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação, exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino. E alguns analistas comentaram que isso talvez não mude nada em termos de precificação do petróleo frente ao que era a antiga política. Mas um dos ex-presidentes da Petrobras, que foi o Castelo Branco, disse o seguinte, abre aspas, quando a Petrobras fala que pode fixar os preços de acordo com o custo marginal, ela está dizendo que pode fazer isso pela paridade internacional. Mas quando diz que também pode fixá-los com base no custo alternativo do cliente, está deixando a porta aberta para praticar preços abaixo dos praticados lá fora. Se a Petrobras quiser se comportar conforme a paridade, ela poderá, mas provavelmente não vai fazer isso, dado que existe uma forte oposição política do governo a essa política. Fecha aspas. Ou seja, nesse momento de queda dos preços, é fácil se comportar conforme a antiga política de paridade de preço de importação. Então não deve mudar muita coisa. Mas, se tivermos alguma variação grande no preço do petróleo, por conta de algum evento geopolítico, como por consequências da expansão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ou algum outro evento que pode vir a acontecer, como a crise sanitária que vivemos nos últimos anos, então, esse tipo de fato tem o poder de elevar muito o preço do petróleo. E se algo assim acontecer, pode ser que pensando nesse custo alternativo do cliente, simplesmente a política de preços da Petrobras seja de fixar o combustível ao nível mais baixo do que ele deveria estar, comparado aos seus pares internacionais. E por conta disso, a empresa acaba sendo afetada. E já vimos isso acontecer alguns anos atrás no governo Dilma. Porque, nesse caso, a empresa é obrigada a exportar o petróleo bruto pelo preço internacional, para poder importar o petróleo refinado por um preço mais baixo na hora de repassar para o consumidor brasileiro. E ao fazer algo parecido na época do governo Dilma,
a Petrobras se tornou a dona da maior dívida corporativa do mundo. Lembrando que, nessa época, as ações da Petrobras chegaram a bater a cotação de R$ 4,00, e com os analistas da época dizendo que, na pior das hipóteses, a Petrobras seria resgatada pelo governo. E vendo todo esse cenário atual, já podemos imaginar o que pode acontecer com as ações da empresa. Se a gente olha as ações da Petrobras hoje, nós vemos que nos últimos 12 meses, apesar da queda em novembro de 2022 até agora, ela continua com uma valorização de 35,72%, muito por conta dos grandes dividendos que foram pagos, e com o dividend yield de 62,90% na cotação atual. E no mês de maio, a ação já sobe 15%. Então, olhando esses indicadores, não parece algo ruim, mas vamos olhar agora para o histórico de resultados da empresa. Se a gente olha esse gráfico dando foco para o lucro líquido, nós vemos que a empresa entrou em um vale, apresentando prejuízo durante o segundo mandato do governo Dilma. E em 2016, tivemos o impeachment da Dilma, entrando no lugar dela o Michel Temer. E a política de preços da Petrobras foi então alterada, e entrou em uma sequência de resultados com lucros. E nos últimos 2 anos, a empresa apresentou lucros enormes e houve essa grande distribuição de dividendos, sendo que o principal beneficiado é justamente o governo, porque ele é o maior acionista da Petrobras. Então, o que deve acontecer caso o preço do barril de petróleo suba muito no mundo é que a empresa vai segurar as contas e será utilizada para manter a inflação mais baixa no Brasil, já que o preço dos combustíveis afeta bastante a inflação. A projeção do mercado é que os lucros da empresa fiquem menores por causa dessa mudança na política de preços, mas não tão menor quanto o mercado achava antes, pelo menos nessa primeira interpretação do que é a nova política de preços da Petrobras. E o ex-presidente da Petrobras, o Castelo Branco, acredita que há espaço para manter as coisas parecidas com como funciona agora, principalmente em épocas de queda do combustível. Mas, se o preço subir, aí sim, devemos ver o que essa nova política de preços e uma intervenção mais forte do governo realmente fará. E, recentemente, foi divulgada uma notícia dizendo que a Petrobras foi questionada na justiça sobre essa mudança na política de preços, pois isso pode causar uma perda de 120 bilhões de reais em dividendos, causando um prejuízo para a Petrobras e, inclusive, para a União, que é sua maior acionista. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda das ações da Petrobras. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, assim mais pessoas podem conhecer e acompanhar esse canal. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações na opção Todas, para ser avisado quando um vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim, e até a próxima!